Uma alegria vê-los, uma alegria ver algumas pessoas conhecidas aqui, uma alegria ver rostos novos. Como bem falado, me chamo Paulo Eduardo, além de presidente desta Associação de Famílias e Educadores Católicos. Então, eu sou professor do ensino fundamental, já fui professor de faculdade, dos cursos de letras e de pedagogia, e já há alguns anos estou na rede pública. No momento estou licenciado e me dedicando um pouco mais a esse projeto. Além disso, sou membro desta casa de evangelização, a quem muito devo, a quem muito também agradeço por ter cedido o espaço para a nossa apresentação desta noite. Então, neste dia tão especial, dia de Santa Teresa, lançar uma palestra com este nome, que precede uma outra que vai tratar de meditação, sobretudo por causa de uma preocupação a respeito de um problema que parece que passa despercebido. Vejam, ultimamente eu falo já há alguns anos, não é uma questão de 1 ano ou 2, mas já há muitas pessoas se atentaram para alguns problemas do ponto de vista ideológico na educação. E muitos acenderam, colocaram a lanterna lá e estão bem ligados. Mas perderam um pouco o foco, deixaram de olhar para um outro problema, para um outro tipo de corrente educacional que perpassa e a gente não vai percebendo. De modo que é muito comum, inclusive por causa até desta ascensão do presidente que hoje está, há uma preocupação, na verdade, há uma reclamação e há um gritar muito forte a respeito do Paulo Freire, né? Muito comum ver hoje, principalmente em meios conservadores, e também no meio católico e no meio protestante também. Mas eu diria que o Paulo Freire não é das maiores preocupações com a qual nós temos que ter. Porque, primeiro, se alguém já leu a obra do Thomas Juliano, ele vai até dizer que o Paulo Freire não é aplicado plenamente. Ele, na verdade, é um monte de... As pessoas gostam de pegar o Paulo Freire para citar uma frase de efeito. Mas até os seguidores mesmo, raramente vão a fundo. Se fosse seguir 100% o que estava lá no Paulo Freire, enfim, ia estar liberado de barbárie, ia estar liberado algumas coisas como, talvez até pena de morte, já que ele fala do Che Guevara como uma pessoa que amou demais. Então, se a gente fosse seguir 100% o Che Guevara, uma pessoa que ama tanto que, em determinado momento, se justifica que uma pessoa que ama pode, em determinado momento, tirar a vida. Então, ele fala isso com uma linguagem muito peculiar, muito difícil, inclusive, de entender, mas chega a essa conclusão, na primeira obra lá do Thomas Juliano. Então, o que nos resta, uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado, e eu quero atentar hoje, é para uma educação tecnicista, que pode estar, assim, vista com alguns pensamentos modernos. Então, não tem nada aqui, ainda é uma coisa muito forte de revolução, por assim dizer. Passa aqui pelo católico que critica Paulo Freire, que critica revolucionários, ele vai concordar com algumas dessas frases aqui. A escola deve ensinar algo que sirva para o mercado de trabalho. Quanto mais atividades práticas para as crianças, melhor. Ou ainda essa, né? A escola é um microcosmo da sociedade. Talvez, se eu perguntasse quem concorda com isso, muitos levantariam aqui o braço. E aí é por isso que a gente tem que mostrar onde que está o problema com essas visões e onde que elas exatamente estão de encontro com uma percepção clássica na qual a igreja está inserida, haja visto que os nossos santos educadores perpassaram essa tradição. Então, vamos lá.
nós podemos falar de dois conceitos de educação que se opõem aqui. Esse primeiro, está dando para ler, né? Esse primeiro é do padre Leonel Franca, um jesuíta do início do século, e fez parte do primeiro Conselho Federal de Educação, é fundador do Conselho Federal de Educação, que hoje é o CNE, né, o Conselho Nacional de Educação. Então, ele foi chamado pela sua expertise como pedagogo, como filósofo da educação que era. E tem uma obra muito extensa, muito vasta a respeito da educação. Então, diz o padre, educação então, é desenvolver harmônica e hierarquicamente potencialidades físicas, intelectuais, morais e sobrenaturais de uma pessoa. Faltou ali só um D. Então, eu chamo a atenção porque ele coloca esses 4 pontos, né? E esses 4 pontos estão na hierarquia do menos importante para o mais importante. O físico é menos importante, depois vem o intelectual, o moral e o sobrenatural. Quando ele fala aqui intelectual, ele já usa, de certa forma, uma nomenclatura um pouco mais moderna do que um conceito que eu vou usar aqui, que é do Hugo de São Vítor. Ele está tratando um pouco como nós entendemos já hoje a palavra intelectual, certo? Mas quando ele fala de físico aqui, não é a educação física, né, apenas, não é a educação física que a gente conhece, a atividade física, a ginástica, mas envolve tudo, inclusive a nutrição, o asseio, a higiene, tudo está envolvido com a parte física, aquilo que é corpo, plenamente corpo. Posteriormente, ele quer colocar todas as disciplinas que instruem, todas as disciplinas que nós conhecemos e que vão ajudar na nossa base, seja a parte linguística, seja a parte de matemática, posteriormente as ciências, o conhecimento cultural. Depois, mais elevado do que isso, o conhecimento moral, que está vinculado, obviamente, a uma doutrina, e o mais importante de todos, aquele que é o sobrenatural, que trata do espírito, certo? Eu vou fazer aqui só uma alteração nesse intelectual e do moral por causa do entendimento que Hugo de São Vítor tem em relação ao intelectual. Porque tem 2 formas de você definir o intelectual. O Hugo de São Vítor vai numa tecnicalidade e difere com 2 palavras diferentes, o intelectivo e o inteligível. Que na raiz é quase a mesma coisa. Mas o intelectivo estaria mais vinculado com aquilo que está vinculado na alma mesmo, ou seja, com algo que é bem superior, com aquilo que nos dá a faculdade mais elevada da alma. E o inteligível está com uma parte que tem mais contato com o corpo e que nos leva, que faz essa relação da alma com o corpo. A gente vai ver daqui a pouco, para antecipar já o que eu vou colocar, o intelectivo seria a parte especulativa, ou seja, especular a existência de Deus e especular tantas outras coisas. Então, a teologia, por exemplo, estaria nisso. Enquanto que outras disciplinas, como mesmo a matemática, por exemplo, que é uma especulação, estaria já nesse intelectivo. Eu estou fazendo isso só porque eu vou colocar aqui uma adaptação, daqui a pouco, de um entendimento que o Leonel Franca pega de um grande pedagogo holandês, não, é belga, que é o Frans de Waal. Aí, antes de mostrar isso, eu vou mostrar esse outro conceito, que é do John Dewey. Daqui a pouco a gente vai ver quem é o John Dewey. Muitos acho que já conhecem. Ele diz que educar é o resultado de uma interação através da experiência do organismo com o meio ambiente. Então vejam, o primeiro dá um conceito que parte da carne, passa pela inteligência, pela noção moral e chega ao sobrenatural. Enquanto que este daqui trata de um organismo. Trata o homem apenas como organismo. Nada fala do sobrenatural, nada fala do intelectivo e quer ver e dá um foco na experiência. E a gente vai ver que o John Dewey é justamente um filósofo, um técnico da educação que valoriza muito o conceito de experiência, de resultado.
Para tanto, eu vou pegar aqui, existe um modelo lá no livro do Padre Leonel, que ele pega do Franz de Waal, que é com mais ou menos o seguinte, ele coloca aqui, naquela ordem hierárquica que eu falei, o sobrenatural está no centro, então seria o espiritual. E ele irradia para as camadas mais superficiais. Então, a camada central, que está mais escondida, seria o do espírito. E, posteriormente, então, vem a segunda camada, que é a do intelectivo. Eu estou fazendo aqui uma adaptação de Franz de Waal com conceitos de Hugo de São Vítor. Então, esse intelectivo seria a capacidade especulativa que o ser humano tem. O ser humano, diferentemente de todos os outros seres, de qualquer bicho, qualquer ave, qualquer cachorro, o ser humano é capaz de especular. E essa especulação que eu estou aqui colocando é a inteligência, é feito pela inteligência que está na alma, que é justamente o que é a inteligência? Uma faculdade da alma. E é nesta faculdade da alma com a qual nós somos capazes de nos relacionar com Deus. E também, esta faculdade da alma, por meio das abstrações que nós fazemos, ela é capaz de fazer algo que os animais não são capazes, que é a de inteligir, de aprender. Depois, então, essa inteligência, ela é uma luz natural. Nós fomos criados com ela. Nós podemos receber também uma luz que é sobrenatural, que é a luz da graça. Essa luz que eu falo da inteligência é uma luz natural. Essa luz ilumina a nossa vontade. E esta vontade está justamente responsável pelo próximo, que é a nossa moral. E aí, por fim, o ser humano vai sendo educado, seja lá do espírito para o intelectivo, para ordenar então, a vontade, que é a moral, e por fim chegam as outras coisas, né, que estão na carne. Seria a educação física. No diagrama lá do Franz de Waal, ele coloca esse último círculo aí com uma série de coisas, então, profissional, físico, técnico, enfim, coisas que você quiser colocar aí nessa parte, entra nessa última, que está vinculada às necessidades mundanas. Né? Estamos aqui, então precisamos de lidar com algumas necessidades. Daí, vamos lembrar algo da natureza humana que diz Santo Tomás. Né? A natureza humana é tal que o homem, justamente enquanto homem, age necessariamente tendo em vista um fim. Quando eu digo homem, enquanto homem, tem um fim, por quê? O homem é a criatura que Deus fez no sexto dia. Então, é a mais complexa dessas criaturas, muito mais do que quem, por exemplo? Muito mais do que os vegetais, na verdade, muito mais do que os minerais, que apenas existem. Eles existem, são fatos, ou seja, são entes, são coisas que existem. Mas eles param por aí. O mineral apenas existe. Aí nós temos um segundo tipo de ser, que é o vegetal, que no caso ele tem esse termo, ele vegeta. Ele é capaz de, com luz, com água, com vento, com alguma coisa, ele consegue se desenvolver. E para por aí. Porque o vegetal não tem a capacidade que o outro ser, que é o superior que o vegetal, tem, que são os bichinhos, né? Os bichinhos são capazes de sentir. Eles têm aí os 5 sentidos. Não vou nem falar aqui dos 5 sentidos que nós estudamos na escola, né? 5 sentidos externos, além de 4 sentidos internos, que não cabe falar aqui detalhes, que não é um assunto. Mas o homem, além de tudo isso, ou seja, o homem existe, ou seja, o homem vegeta, o homem sente, mas o homem também entende, o homem intelige. Então o homem age tudo dessa forma, entendendo, sentindo, vegetando, existindo, em vista de um fim. E se nós lembrarmos bem, o homem habitava junto de Deus. Depois, aí, conhecem bem a história, houve a desobediência, foram expulsos do paraíso. Então, um fim maior que sobra ao homem é restaurar essa imagem e semelhança, porque antes ele gozava dessa presença de Deus. Ele conseguia caminhar, passear com Deus na brisa da tarde. E depois do pecado original, não mais.
Então, Hugo de São Vítor faz essa reflexão. Como educar um homem? O homem tem que ser educado exatamente para que ele volte a contemplar a face de Deus. É para ele ser a melhor versão possível dele. E a melhor versão possível sua ou minha, e a melhor versão possível de uma pessoa conforme o fim para o qual Deus criou, nós chamamos de santo. É a melhor versão possível. E Deus foi capaz, Ele é capaz de prever. Veja, nós somos capazes de prever, de cogitar, por causa esse sentido interno que nós temos, várias situações da nossa vida. Algumas nós erramos. Um pai é capaz de alertar o filho sobre certos problemas. Alguns bem básicos. Um bebezinho que quer tocar numa superfície rugosa, numa superfície que dói. O bebê não sabe que vai doer, mas o pai sabe, né? Então ele é capaz, não faça isso, não faça isso. Quando ele já tem uns 4 anos, então, aí ele já é capaz de interagir. Ele eu vou fazer, porque ele não tem a noção do que vai acontecer. Mas o pai sabe o que vai acontecer. Deus conosco é desta forma, só que bem elevado. Ele é capaz de saber todas as situações da nossa vida se nós tivéssemos feito tal coisa. E ele é capaz de saber exatamente onde foi que nós erramos e o que nós deixamos de fazer para ser um santo, nos termos de Santa Teresa, de 7ª morada. Ele vai saber ser capaz um dia. Se a gente ficar no purgatório, ele vai dizer, naquele ano da sua vida você tomou essa decisão fez com que você acumulou nessa razão, e ele vai de causa em causa, e aí isso impediu que você chegasse a tal morada, e aí ficou no purgatório. Ou se for para o inferno, é a mesma coisa. E também se for um santo, se não chegar ao ápice, ele também será capaz. Porque se ele sabe tudo, ele sabe todas essas possibilidades. Então, podemos assim resumir que no centro do homem está o espírito. A alma tem justamente 2 cores que estão vendo aí, porque daqui a pouco eu vou colocar que é justamente a inteligência e a vontade como como a inteligência como a faculdade da alma, a vontade como esse apetite da inteligência como a segunda faculdade da alma. E lá, na superfície do ser humano, é que está a carne. Então, como eu estava dizendo, o fim das ações humanas, o homem age, sobretudo, para restaurar a imagem e semelhança de Deus. E isso é o que mais é importante na vida do homem. Tudo o mais que nós fizermos, então, todas as preocupações que nós temos, tudo relacionado ao nosso trabalho, a problemas, a conta para pagar, enfim, de tudo, o que vai importar é, e aí? Foi bom ou foi mal o suficiente para que eu vá ao céu? Isso é que importa. Se aquilo for capaz de me tirar do reino dos céus, então é algo que eu devo correr. Se aquilo é capaz de me impulsionar ao reino dos céus, é algo que eu devo percorrer, é o que eu devo levar. Eu quero ir ao encontro desta coisa que me leva ao céu. Então, no fim das ações humanas, a primeira é justamente o quê? Restaurar a imagem e semelhança divina. A segunda é a sanação das necessidades deste mundo. Por quê? Ora, por causa lá do que Adão e Eva fizeram, nós perdemos o controle da natureza. A morte entrou no mundo. A dor entrou no mundo. Não fosse aquilo que Adão e Eva fizeram, as mulheres não sentiriam as dores de parto, mas, por causa daquilo, as mulheres sentem dores de parto. Por causa do que Adão e Eva fizeram, nós temos medo de leão. Quem tiver um leão na sua frente vai sair correndo. Nós não dominamos mais a natureza da mesma forma, como Deus assim o fez. E nós acabamos tendo necessidades. As necessidades são variadas. Mas aí, o Hugo de São Vítor conseguiu ainda derivar algumas desse primeiro ponto, da restauração e da imagem e semelhança divina, que é o seguinte: isso ele fez com busca em quê? Visando a educação, mais precisamente dos seminaristas ou dos candidatos a monge, lá do mosteiro de São Vítor. Então, ele pensou, o que é que se deve estudar
para que uma pessoa seja educada de maneira tal que possa restaurar a imagem e semelhança. Então, ele pensa, primeira coisa é, se o ser humano, depois, além da oração, toda a parte relacionada ao espírito, o que é que ele deve estudar? Ele deve estudar coisas que lhe façam especular a verdade. Porque a verdade, então, consegue ser pega, consegue ser consegue ser vista pela inteligência. O segundo ponto é que ele também deve agora ter um exercício de virtude. Então, vejam, eu estou partindo da inteligência e agora eu chego na vontade e na moral. O ser humano deve também se controlar nas suas formas, deve ordenar a sua vontade, deve agir de uma maneira reta e buscar virtudes. Mas também, e aí o Hugo de São Vítor coloca isso, da forma como os clássicos descobriram e deduziram as disciplinas. E ele disse, esse estudo aqui, pessoal, já havia pré-cristianismo, desde os clássicos. Então, Aristóteles, desde antes de Aristóteles, Platão, desde antes de Platão, Sócrates, desde Tales de Mileto. Então, o que é que ele percebia? Que o ser humano tinha que ordenar a sua vida, buscar a verdade e, além disso, ele tinha que se regrar, ter um controle moral. É tanto que Santo Tomás de Aquino vai comentar justamente o livro da Ética Nicômaco e ele vai perceber que as virtudes que lá são mencionadas por Aristóteles, elas são as mesmas, com variações de poucos nomes, das nossas chamadas virtudes cardeais. Então, lá nos gregos, e aí o Hugo de São Vítor descreve, foi deduzido por último, uma outra disciplina, que, a gente vai ver aqui, ela vai terminar sendo a primeira de todas a ser ensinada a não só um adulto, mas sobretudo também desde as crianças. E por que essa disciplina surge? Surge por causa da necessidade da ordenação dos raciocínios pelo meio da investigação das palavras. Por que ele faz isso? Porque, ora, se não se tem o domínio da linguagem, a especulação da verdade pode cair numa falácia. E ao longo da história do Ocidente, nós temos sempre correntes e mais correntes de falaciosos. Então podemos falar dos sofistas da época clássica e no pós, aí já perto da Idade Média, pode falar dos nominalistas. Então pessoas que efetivamente conseguem dobrar a realidade por meio da linguagem. Um exemplo muito simples, que todos nós percebemos porque é um exemplo moderno, é toda essa temática do gênero. Ora, tem dizendo lá que o gênero é uma autodeclaração. Então, se eu disser agora que eu sou uma criança de 6 anos, eu sou uma menina de 6 anos, para a teoria de gênero isso pode, porque é como eu me sinto. Ou seja, o fato de eu verbalizar que eu sou uma menina de 6 anos resolveria tudo. Essa é uma questão que está no nome, mas não está na realidade. Então, tem a necessidade de ter um estudo da linguagem para que se possa ordenar os raciocínios e assim eu posso especular a verdade da maneira mais digna, da maneira correta. E daí se deduz justamente as disciplinas. O Hugo de São Vítor chega a esse quadro. Neste quadro, eu estou acompanhando aí as cores que estavam antes, né? Ali no amarelo, no laranja, a especulação da verdade, que é feito justamente pela teórica. Esse grupo chamado teórica está dividido com a teologia, a matemática e a física. De verde está aí a ética, também chamada de prática. Por que de prática? Porque ela está relacionada com o dia a dia, o cotidiano do ser humano. Então, no dia a dia, na prática, o ser humano deve ter uma preocupação com a sua ética individual, que é chamada de moral, com a ética familiar, que é chamada de economia, e com a social, que é chamada de política.
De vermelho está a mecânica ou técnica, que é justamente aquela daquele vermelhinho responsável pela sanação das necessidades deste mundo. Ou seja, nós estamos aqui, então tem coisa para resolver aqui. E ele deduz essas 7, que são aí o lanifício, o armamento, a navegação, a agricultura, a caça, a medicina e o teatro. Algumas aí são metonímias, tá? Então, quando fala de teatro, são uma metonímia, porque o teatro é o lugar onde acontece o entretenimento. Então, tudo que é relacionado ao entretenimento seria teatro. A navegação é só um entretenimento, é só uma metonímia pelo fato de a navegação ser, por meio ser o instrumento pelo qual as pessoas se relacionavam comercialmente e institucionalmente, tanto de empresas quanto de nações. Então, a navegação não tem a ver, não é a técnica própria de colocar um barco no mar, mas sim a da relação institucional e do comércio e também as relações entre nações. Então, algumas coisas aí são metonímias. E outras não, né? Outras é bem perceptível, a medicina, o lanifício, então está tudo aí. Certo? Então, e aí diz o Hugo de São Vítor que, como eu estava falando, o que é mais importante nisso daqui tudo? O que é mais essencial é lá na teórica. Porém, ninguém vai ser capaz de partir logo para a teórica, ou seja, de fazer especulações teológicas e matemáticas, sem ter antes o quê? Como eu coloquei no slide anterior, a parte azul, que é o domínio da linguagem. É justamente a parte da lógica, que é dividida então na gramática e na dialética e retórica. Certo? Então, seguindo, eu tinha colocado tudo isso. Seguindo, então, olha só o que temos. Relembrando o nosso diagrama. O que é, então, o homem como parte dessa irradiação, dessa metáfora. A irradiação é uma metáfora que eu pego do Franz de Waal e eu altero só os termos para o Hugo de São Vítor. A irradiação do ser humano para ele ser bem educado e ordenado parte do espiritual para esse intelectivo no sentido de especular a verdade. Depois vem a ordenação moral, que é necessariamente como? Eu tenho que fazer, a minha vontade deve ser iluminada pela luz natural da inteligência e, simultaneamente, se está aberta a luz natural, está sempre aberta também a luz sobrenatural, que é o da graça. A luz natural, de certa forma, nós já recebemos de Deus. E agora é por nós. A sobrenatural, Deus pode enviar quando Ele quiser, né? Da forma que Ele quiser. Não cabe a mim exigir de Deus mais uma luz sobrenatural, uma graça específica. Eu posso pedir, se Deus assim consentir, Ele dá. Mas antes, Deus vai sempre lembrar que Ele já me deu, e já deu a cada um de vocês, a luz natural, que é a própria inteligência. E assim irradia, né? Como estão essas setinhas. Na hierarquia das disciplinas, como é que fica, então? Ali, entre o espiritual, não tem como ser bem assim uma disciplina. É a vida de oração. Entre esse espiritual e o intelectivo, é que nós vamos ter esses dois aí. A teórica e a lógica. Lembrando então um pouco aqui desse dia de Santa Teresa, os 2 primeiros graus de oração de Santa Teresa estão justamente vinculados com a linguagem, que é a oração verbal, a oração vocal e a meditação, completamente dependentes então de uma boa ordenação e domínio da linguagem. Ao mesmo tempo, nós temos também nessa área da inteligência a especulação da verdade, a teórica. E não à toa quais são os grupos de disciplinas que se ensinavam primeiro para as crianças. Eram justamente os grupos da lógica, que estão vinculados com a gramática, a retórica, a dialética, e depois uma parte da teórica chamada de matemática, que significa o que é matemática? Vem de mathesis, um TH, tem uma pronúncia que é parecida com aquela do inglês, né? Aquela como se fosse fezes, uma coisa assim, e que é a doutrina do número abstrato. Então veja, doutrina do número abstrato.
é algo, quando eu especulo sobre a matemática, eu especulo sobre algo que é muito verdadeiro. Embora hoje as pessoas já brincam, né? Já estão querendo dizer talvez que 2 mais 2 é 5. Mas assim, é muito mais fácil para uma pessoa dizer, mostrar matematicamente a verdade, né? Fica forçoso demais, até para quem diz que, eu não sei, mas eu acho, até para quem diz que a pessoa pode se declarar um hipopótamo de 10 anos. Então, temos essas duas. Depois dessa outra camada da moral, é que entra a parte ética. E aí, ética, entenda-se como as três, né? A moral, a economia no sentido não contemporâneo, né? A economia como a ética familiar. E a política como a ordenação moral de uma sociedade. Não com um termo mais, digamos, alterado como está hoje. E na camada mais externa, mais superficial, que lida com a carne, é que está, então, a mecânica. Então, lá, lidando com os problemas, né, resolvendo. A gente estuda essas coisas, como eu estava falando, lanifício, armamento, caça, medicina. E também, veja, está ali no meio também o teatro, que é o entretenimento. Então, pressupõe o Hugo de São Vítor que o ser humano precisa de entretenimento. Tanto que ele coloca o entretenimento no mesmo grupo de necessidades do dia a dia, como o caso da medicina e do lanifício. Aí, eu coloco uma lembrança do Papa Pio XI na sua encíclica Divini Illius Magistri. Encíclica essa, a primeira encíclica em que um Papa realmente fala sobre educação, lá em 1929. Ela, de certa forma, ele cita muito uma do Papa Leão XIII, que trata justamente de problemas do mundo moderno. Eu destaco aqui, vou ler toda, né? Muitos pretendem derivá-la, a educação, da própria natureza humana e atuá-la só com as suas forças. Daqui errarem facilmente nisto, pois que se concentram e mobilizam em si mesmos, atacando-se exclusivamente às coisas terrenas e temporais. Então, ele faz um alerta, lá em 1929, para um tipo de educação que é voltado para aquela parte mais superficial do diagrama que eu estava mostrando, para as coisas temporais, as coisas terrenas. E esquecem-se da parte intelectiva, esquecem-se da moral e do sobrenatural. Bom, para falar disso, vários recortes poderiam ser feitos. A gente tem que, pela brevidade do tempo, escolher um determinado momento histórico para falar e ver. Mas, então, eu peguei aqui dos livros, inclusive, que estavam no nosso grupo de estudo, então, e dei prioridade a um fenômeno que aconteceu na virada lá no final do século XIX para o início do século XX. Que vi lá pelas denúncias de coisas que aconteceram nos Estados Unidos e que resvalaram aqui. Eu vou mostrar como é que resvalaram aqui. E eu peguei como o quê? Eu peguei como ponto, então, aí de virada, esse cidadão aí chamado William Wundt, que era um filósofo. Foi o que ele fez, né? Uma das obras dele, mas assim, uma das obras famosas, são várias, eu destaco essa, que é Princípios da Psicologia Fisiológica. Eu destaco por causa do título. O que é que se tinha até então? Psicologia era não uma disciplina, mas uma área de estudos dentro da filosofia. Não à toa, hoje, conhecido o curso de alguns tomistas, né? Por que fazem isso? Como o caso do professor Sidney Silveira. Ele quer retomar justamente uma psicologia tomista, porque na filosofia de Santo Tomás há elementos para o estudo da psique, estudo da alma. E até então, ou perto disso, a psicologia era uma disciplina que estava naquela parte laranja que eu coloquei, na especulação da verdade. A filosofia é quem define, é quem estuda tudo, todas as áreas, não nos seus detalhes,
mas apenas em suas causas, não nas suas minúcias. E a psicologia, então, estava inserida na filosofia. O que é que o Wundt faz? De acordo até com esse título, basta ver o título. Ele coloca a psicologia como fisiológica. Então ele tem uma alteração. E isso por causa de uma influência de todo o pensamento alemão lá do século XIX. Então lá no século XIX os alemães começam a fazer em várias universidades, eles passam a querer quantificar tudo e a valorizar não mais a abstração e a especulação, mas sim aquilo que é mensurável. Então, o Wundt, digamos, é filho desse pensamento. E ele é o primeiro, então, a fazer o quê? Um laboratório de psicologia experimental, em 1879, lá na Universidade de Leipzig. Como consequência, vamos ao conceito de homem, que é verificado. O homem seria uma soma das experiências dos estímulos introduzidos em sua consciência e subconsciência. Então veja, o homem não é apenas aquele ser que vegeta, sente e entende, mas ele é resultado de experiência. E essa palavra experiência vai ser muito forte a partir de uma série de teóricos e de pedagogos que surgem depois disso, que vão focar muito mais a vivência, a experiência, do que a especulação, do que o exercício, do que a introspecção e do que o homem ser voltado para a alma. Há uma alteração também no conceito de vontade. A vontade, que no cristianismo, e sobretudo lá pelo que tinha de Santo Tomás, e antes ainda de Hugo de São Vítor, que era a vontade era uma faculdade da alma, e a vontade também era justamente iluminada pela inteligência, a vontade passa a ser uma combinação de estímulos, resultado de combinação de estímulos percebidos. Então, ele passa a vontade, sai de algo que está na inteligência e é iluminado por ela, para apenas uma resposta a estímulos. Quem é que age assim com resposta a estímulos? Se eu der um biscoito, faz uma coisa boa, ganha um biscoito. Faz uma coisa ruim, leva um tapinha. E assim vai se comportar direito. Isso é o que um adestrador faz com o seu cão. E aí determinadas palavras gatilho. Não tem palavras gatilho? Às vezes quem tem cachorro sabe, não pode falar, fulaninho fez um passeio ontem. Aí o cachorro já começa a pensar que o passeio é dele agora. E assim também é a criança em idade mais tenra, né? Algumas crianças, só que mora aqui, a criança às vezes não pode ouvir o pai dizer assim: eita, eu passei ali na rua da praia e estava engarrafamento. Praia, ouviu a palavra gatilho e pensa que vai ter. E aí, se você não der a praia naquele momento, vai ser um problema. Então, veja, a vontade começa a ser o quê? Um resultado de combinação de estímulos. E o que mais que tem? Há uma mudança, então, na noção da educação. Estou passando aqui bem por cima nisso, tá? Mas eu vou colocar aqui alguns conceitos que vigoraram posteriormente a Wundt. O aprendizado, se o homem é o quê? É resultado de estímulos, o homem não é aquele ser que intelige, mas ele é resultado de estímulos, tal como um animal, então o aprendizado vira adestramento. O aprendizado passa a ser o quê? Resultado da maleabilidade de caminhos de condução neuronal. Como eu disse, a psicologia vira completamente fisiológica, e uma área muito mais fisiológica, e não mais um ramo da filosofia. Um outro conceito é esse de processo de exposição do estudante a experiências significativas a fim de assegurar reações desejáveis. Opa! Então agora
Eu não vou mais levar o discípulo, o aluno, a especular a verdade. Eu não vou mais conduzir aquele indivíduo a ter virtudes. Qual é o principal foco agora? O foco agora é dar a experiência e quando eu quero alcançar um resultado, eu faço o quê? Eu coloco estímulos para assegurar determinadas reações. E assim vem nossa sociedade do século XX e, consequentemente, no XXI. A sociedade do prêmio, que quer tudo receber um prêmio em troca e assim ela vai agir bem. Caso haja uma punição, ela age mal. Ela, na verdade, age mal não. Caso haja uma punição, ela não faz aquilo. E ela vai passar a fazer algo não pela verdade em si do ato, não porque aquele ato é bom, mas simplesmente porque ela vai ter um prêmio. Se ela não tiver um prêmio, ela não faz. E aí pensem vocês, na faculdade ou na escola. Quando vocês, e eu também, eu fiz o exercício e fez aquela velha pergunta: vale ponto? E se não valia ponto? Todo mundo rindo aí, né? Todo mundo passou por essa. É porque é um resultado disso. Você queria o quê? Você queria tal qual o seu cãozinho. E aí, vai ter biscoito? Vai ter passeio? Eu não vou latir. Não. Você vai estudar isso aqui porque você confia em mim, que eu sou o mestre, e você vai chegar a uma descoberta da verdade. Não tem biscoito, não tem passeio, eu vou latir. E assim vai virando ser humano. E aí chega esse conceito que Dewey dá, eu coloquei no início da nossa exposição. A educação seria o resultado de uma interação através da experiência do organismo com o meio ambiente. Então não é mais, o ser humano passa a ser apenas um organismo tal qual lá o bichinho é. O que é que ele faz então, como eu disse? O Dewey. Ele tira a psicologia. O Hugo de São Vito mencionava que a filosofia é aquilo que define tudo isso, que pensa tudo isso, mas a filosofia especulativa estaria ali do lado da teologia, como um ramo, tá? E a psicologia nada mais era antes do que um ramo da filosofia especulativa, aquela que estuda a própria alma. Então a psicologia estava ali em cima. Ela estava onde? Estava no estudo laranjinha, que é o da verdade, a especulação. O que é que acontece com o Dewey? Ele joga, com o Wundt, e consequentemente com quem vem depois dele. E um dos que vem depois dele é o Dewey. Ela sai lá da especulação da verdade e passa para a fisiologia, que é uma área da medicina, que lida com o corpo. E o corpo, a gente tem que cuidar do corpo por causa de uma sanação das necessidades deste mundo. Você pode cuidar muito bem da sua saúde, mas se não cuidar da sua alma, você vai para o inferno. É muito simples. E o Wundt, então, deixa um rastro muito forte na educação americana. Por quê? Ele fez isso lá na Alemanha, em Leipzig. Mas o que aconteceu? Nessa obra aqui, The Leipzig Connection, que já está traduzida em português, a conexão de Leipzig, né? Da universidade, no caso de Leipzig. Ele vai falar que uma série de americanos foram estudar na Universidade de Leipzig exatamente quando Wundt montou o laboratório de psicologia experimental e trouxeram, então, depois todo esse estudo para os Estados Unidos, na virada do século. Um desses foi justamente o Stanley Hall. O Stanley Hall foi professor do Dewey, ou na verdade influenciou o Dewey. Então agora eu resumi um pouco isso, porque na obra ele fala de uma série de filhos. Mas eu vou falar só de dois deles, esses dois filhos, digamos, intelectuais do Wundt, e daí traçar essa árvore e também a parte financeira, que a obra fala tanto disso, tanto dos conceitos mesmo filosóficos, dos erros, e da parte financeira, de quem financiou, de como é que a coisa chegou onde está. O Wundt,
como eu disse, foi professor do Hall. Aí o Hall influenciou o Dewey. O Dewey recebeu ali o verdinho com o cifrão dinheiro do Rockefeller e foi trabalhar na Universidade de Colômbia. A Universidade de Colômbia era responsável pelo Teachers College. O Teachers College é uma espécie de pós-graduação só para professores e que simplesmente formou mais de 90% dos diretores de escolas americanas na virada do século e no início do século, já no século XX. Lá no Columbia University, quem foi estudar foi o Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira é um dos responsáveis aqui pelo manifesto dos educadores aqui no Brasil no início do século, lá em torno da década de 30. Com a consequência disso, na década de 60, foi a primeira LDB, em 1961. Agora vejam que... Aí beleza, você vai dizer, mas foi em 61, em 64 o governo mudou, né? Houve uma quebra no Brasil do regime. Então, temos um problema, então não influenciou tanto. Mas não, o Dewey consegue chegar aqui dos dois lados. Ele chega pelo Anísio Teixeira e depois volta com um amigo do Anísio Teixeira, que é o Darcy Ribeiro, que é a segunda LDB, tem o nome dele, né? Que está em vigor até hoje, 96. Mas o Dewey influenciou quem? Por meio do Teachers College, houve o famoso acordo MAC e USAID, ou, como o pessoal fala, MAC-USAID, que era lá nos anos 70. Então, os militares encantados com o positivismo de Dewey, que tinha qualquer resultado. A verdade é na medida que soluciona problemas. Se ela não soluciona problemas, não é verdade. Ora, então uma coisa que soluciona um problema hoje pode não solucionar um problema amanhã. Isso significa que essa coisa é mutável. Logo, a verdade é mutável. E isso está lá na base. Mas ela resolve problemas. Se resolve problemas, então vamos adotar. E é nessa época que surgem as escolas técnicas, os Cefetes, que hoje são chamados de IFs. São frutos dessa educação de Dewey, que vai fazer o quê? Não. Por que o ser humano vai especular? A partir dos 14, 15 anos, ele já tem que fazer alguma coisa. E quanto mais cedo fizer, melhor. Porque o que eles queriam, basicamente, tinha um presidente americano, acho que é o Woodrow Wilson, que falava disso, que a parte especulativa devia ficar para uma pequena elite. E a grande massa de americanos deveria apenas ser instruída como mão de obra para o mercado de trabalho. Não precisa de ficar especulando. Então, basicamente, o que a gente está fazendo? Não, vamos apenas ter máquinas, apertadores de botão, que é melhor do que pessoas que querem efetivamente serem virtuosas. E aí ele chega por esse lado, né? Do outro lado, o Teachers College, como eu disse, influenciou uma série de escolas nos Estados Unidos. Agora, na ponta de cá, eu só botei esse Cato, né? Cato. O Cato teve somente 344 doutorandos. Isso é muito para o início daquela... acho que um professor hoje não tem 304, não chega a 344 doutorandos. E olha que hoje o pessoal, né, faz artigo como quem pega papel higiênico, né? Então, ou seja, o nível de doutorado hoje não era o que se fazia 100 anos atrás. Mas o cara teve 344 doutorandos. Imagina que não foi com essas ideias de Wundt. Olha, cada doutorando gera quantos e quantas pesquisas e professores aí. Imagina que sai do doutorado para o mestrado, para a especialização, para chegar em quantidade de professores de ensino médio. O Cato, eu só coloquei aqui, tem outros filhos, digamos, do Wundt. Eu coloquei o Cato porque ele é responsável por uma coisa que muito nos afeta. Ele é responsável ele chega a uma conclusão de que a leitura para o adulto não precisa ser oralizada. Então, vocês são capazes de ler o que está ali no slide sem oralizar, não é? É por causa disso, influenciado então por toda essa base que vem do Wundt, ele chega à conclusão de que é melhor, então, para ser mais prático, para ir mais rápido com a criança, em vez de ensinar os fonemas a fonemas, já que o adulto não vai oralizar, ela pega a palavra pronta, toda, e ele chama de sightseeing, a leitura sightseeing lecture.
E é isso que vai dar base às abordagens chamadas as abordagens globais de alfabetização. Dessas abordagens globais que sai o socioconstrutivismo misturado com outras coisas. Mas é isso que dá um monte de analfabeto, ou analfabeto próprio mesmo, não estou falando de analfabeto funcional não, analfabeto mesmo. Depois também dá analfabeto funcional. Não à toa, eles fizeram, o Teachers College abriu uma escola chamada Lincoln School, que era uma escola de testes. E essa escola de testes foi fechada, porque deu muito errado. Inclusive, acho que 3 ou 4 filhos do Rockefeller, do segundo Rockefeller, estudaram nessa escola. E aí ele tirou porque ele viu, olha, os meninos não sabem ler, já tem 11 anos e não sabem ler. Aí eles viram que deu errado. Mas, tal qual como várias experiências, quando dão errado, a culpa nunca é da ideia que eles têm. A culpa é sempre de uma educação tradicional e eles não fizeram alguma coisa que eles não fizeram porque não era o verdadeiro. Não era ainda, eles não tinham captado a essência, alguém errou só na execução. Então, aqueles pensamentos que eu coloquei são filhos disso daí, são filhos do Wundt, filhos do Dewey, que querem a resolução prática para o momento. Eu não estou falando aqui da vida adulta, em que a pessoa já passou por toda uma criação de busca da verdade. Estou falando que eles queriam colocar isso já desde cedo e esquecer-se completamente a parte da parte moral e mesmo da parte de especulação da verdade. O que é que acontece então nesse adestramento? Uma irradiação desordenada. De que modo? Quem está no centro agora é a carne e a mecânica. E no meio existe essa outra variação aqui. Em vez de a vontade ser iluminada pela inteligência, esta vontade é um resultado do que a carne lhe envia de estímulo. A vontade não é mais iluminada pela inteligência. A vontade é um resultado de um estímulo positivo ou negativo que a carne recebeu. De uma satisfação ou de uma insatisfação. Então é daí toda essa pedagogia do colocar a pessoa para fazer coisas o tempo todo e não ter conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, o professor vira um mero apertador de botão de um modelo de livro didático ou de um software hoje, de uma coisa mais moderna, para que a pessoa desenvolva apenas algumas habilidades que são queridas pelo Estado, pelo mercado, por quem estiver no controle. E não tem para que a pessoa especular a verdade, se ela vai ser apenas uma resposta de certos estímulos que quem está no controle quer que ele sinta. Aqui foi só para lembrar o que era o homem, né? O espírito que é onde Deus habita, irradia para a alma, onde tem-se a inteligência que ilumina a vontade, e por fim a carne é controlada por tudo isso. Com esses aí, ele tem a carne que controla a vontade. Esta vontade, então, é quem vai efetivamente passar algum estímulo para a inteligência que não foi feita para receber estímulos da vontade, mas foi feita para controlar a vontade. E aí o espírito, eu nem sei se tem. Eu coloquei aqui, mas também ele pode ser que saia. O espírito existe, mas ele simplesmente não é ordenado. E na educação ele não está presente. Para encerrar, eu deixo esse conceito que é do padre René Bettler, no livro O Catecismo da Educação. E que ele, partindo de tudo aquilo que a gente falou, ordenando desde o espírito, a inteligência que ilumina a vontade, e essa vontade é capaz de dominar a carne, é o que nós temos o grande propósito de um educador, seja um pai, seja um professor, que é fazer essa pedagogia. Por que a pedagogia? Porque o homem precisa ser restaurado. Se ele precisa ser restaurado, então vamos fazer, primeiramente, da criança um homem. O próximo palestrante, meu amigo Matheus, sempre tem uma frase que diz assim, quando a pessoa quer falar de política, ele então, primeiro aprenda a ser gente. Depois você diz que você é a de direita, a de esquerda, liberal, alguma coisa. Não, o gente você não é.
Porque você precisa primeiro aprender a ser homem. E aprender a ser homem é justamente dessa forma que eu coloquei, como vai com a ordem que o Hudson Victor botou. Então, educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo, saia desse egoísmo, saia dessas trevas, digamos, internas, porque só se vê como centro de tudo e quer o desejo e a carne antes de qualquer especulação. Logo, é fazer de uma criança um homem, de um homem um cristão. Porque algumas pessoas vão saber especular, vão querer trabalhar muito com a verdade, mas não vão ter a alma aberta para a graça sobrenatural. Então é fazer também de um homem um cristão. E finalmente do cristão, um santo. É isso, meus amigos. Obrigado.